Muito boa noite, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no canal Paz e Bem, trazendo temas muito importantes e hoje a gente vai passar por diversos que acredito que foram muito necessários que a gente deixasse para esta semana fazer um apanhado. Na verdade, agora foi atravessado, foram dois programas falando de Exu, depois falando de outros temas, tivemos outros momentos aqui importantes, por exemplo, a entrevista do e não assistiu, bom assistir, o Tiago Teodoro. E aí, com vocês hoje, vou fazer um apanhado um pouco maior, vou até colocar aqui para vocês, que a gente vai fazer uma espécie de momento solidário um pouco mais extenso, até porque são três coisas que, na verdade, vão estar envolvidas, inclusive, no primeiro tema, que é do agosto lésbico lilás, como eu chamei aqui, não sei como é que vai ser colocado, mas eu vou começar agora com esta figura absolutamente extraordinária, que é a Léa Garcia. Não sei se aqui é a melhor posição, acho que eu vou tirar um pouquinho. Isso aqui, mesmo assim, não ficou legal. Deixa eu colocar numa outra posição aqui melhor. Então, vocês têm aí, deixa eu tirar também essa cobertura, esse sombreamento, depois eu vejo como eu vou fazer. Bom, vocês têm aí agora esse. Eita, não ficou legal. Aí, pronto, agora sim. Vocês têm aí as fotos, pelo menos ao longo do tempo, da Léa Garcia, uma atriz falecida, se não me engano, semana retrasada, e eu, num lapso, acabei me esquecendo de falar dela. E, de acordo com um site do Ministério da Saúde, ela também foi servidora pública do Ministério da Saúde. Ela ingressou no órgão e na década de 1960 como servidora do Departamento Nacional de Endemias Rurais, DENARU, no Rio de Janeiro. Destacou sua trajetória, conciliando o trabalho na saúde e a carreira artística. Ela se aposentou na década de 1990. Ela começou no setor de pessoas do DENARU. Destacou que o serviço público garantiu sua renda e possibilitou cuidar da família. Esse trabalho era algo que eu poderia contar sempre, segundo ela. Tinha que sustentar meus filhos. No meio artístico, os trabalhos não têm continuidade. E ela também colocou que depois foi transferida para o Hospital Pinel, em Botafogo, onde aliou a arte à sua função na saúde. Ela colocou que se interessou pelo teatro terapêutico. Fez um curso e passou a trabalhar com arte-terapia. Montava teatro com os pacientes e, no processo, eles falavam de suas questões. Deve ser muito parecido até com o teatro do oprimido. Muitas vezes ela falou que descobriu o motivo que levou à loucura nesses processos. Foi muito marcante e prazeroso. Nessa época, intercalava a rotina do hospital com a agenda de teatro e gravações nos finais de semana. Uma memória marcante foi a personagem Josephine Baker, uma cantora estadunidense vivida na peça Piaf, ao lado de Bibi Ferreira, ensinada em paralelo com o trabalho de arte-terapia. Mas nem tudo foi possível conciliar. Ela lembra que abriu mão de alguns papéis pela dupla rotina profissional. Então, a gente tem aí um quadro que talvez pouquíssima gente conheça, que, além de grande atriz, ela é também uma grande arte-terapeuta, e que certamente deve ter servido para é, tirar algumas pessoas de situações bastante difíceis. Então, essa foi Léa Garcia, retornou para o local, como a gente considerar, que é de espiritualidade, e vamos prosseguindo aí, agora com uma outra pessoa também importante que partiu nesses dias, que é o MC Marcinho. O MC Marcinho, ele, deixa eu voltar aqui com a exibição aqui do nosso sombreamento aí. Ele também tem uma história de vida muito interessante, não tivemos esse caso como da Léa Garcia, mas ele também tem uma história de vida bem interessante. Nasceu em 77, em Duque de Caxias, lugar onde eu trabalho, um dos lugares onde eu trabalho, e além de cantor, foi compositor de funk, melody.
conhecido pelos hits Rápido Solitário, Princesa Glamurosa e Garota Nota 100. Ele se chamava Márcio André Nepomuceno Garcia. O pai dele era marceneiro e sambista nas horas vagas. E aos 16 anos, ele se mudou para Bangu, no bairro do Rio de Janeiro, bastante conhecido. Um minutinho só, que o celular resolve funcionar na hora errada, gente. Gravação ao vivo, mas já viu, né? Resolvida a situação, voltamos para o nosso problema aqui. Deixa eu só complementar aqui. É isso que eu queria saber, se o som estava saindo. Bom, continuando então, vamos agora continuar o nosso trabalho. E ele citou como influências Roberto Carlos, Tim Maia, Sandra de Sá, Jorge Benjol e Raça Negra. Por isso que ele ficou muito querido e também muitas coisas foram envolvidas. Continuando o nosso grande momento solidário, eu gostaria de trazer, aliás, eu esqueci de mudar aqui, eu coloquei aqui, esqueci de colocar essa legenda aqui. Então, MC Marcinho partiu também para o plano, para o momento. Isso é nossa solidariedade às famílias de Léa Garcia e de MC Marcinho. E passamos agora para uma coisa que que na verdade vou tentar aliar duas ao mesmo tempo, que é a questão do agosto lésbico lilás. Então, vocês têm aí o agosto lilás, que é, de acordo com a prefeitura de Chuí, ela foi uma campanha criada em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. E aí houve a necessidade de inibir casos de violência doméstica no Brasil. E essa campanha nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais. É importante lembrar que na semana passada, se não me engano, foi na Folha de São Paulo, saiu que nunca houve um número tão grande de estupros sendo denunciados. A gente não pode esquecer que a violência doméstica é silenciosa. Então, essa situação toda certamente deve ser muito mais profunda, muito mais difícil do que a gente possa imaginar. E, desse modo, a violência contra a mulher, que é principalmente como acontece, deve ser tratada com mais atenção e a população precisa ficar mais atenta. É preciso estar atento porque há vários tipos de violações contra as mulheres. Na maioria das vezes, a violência contra a mulher acontece de forma silenciosa, uma interrupção, a gente passa por cima da vontade das mulheres, e aí a gente pode colocar não somente mulheres cis, como mulheres trans também. Então, a gente tem uns pontos muito necessários a serem tratados. E não podemos nos esquecer da questão, eu acho que aqui não foi do jeito que, engraçado, eu tinha colocado aqui, perdão, gente. Eu tinha colocado uma outra figura aqui, mas acho que houve algum problema, que é a questão do Dia da Visibilidade Lésbica. E, curiosamente, estamos dentro do Agosto Lilás e é importante a gente falar também delas. Então, essa questão da visibilidade lésbica foi criada por ativistas lésbicas brasileiras, dedicada à data que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbica, Senale, no dia 29 de agosto de 1996. No ano passado, eu fiz uma live, eu até chamei de Igreja Lesbiteriana, que é o disco que foi lançado em homenagem às lésbicas e a toda a questão envolvida, que realmente tinha umas obras muito interessantes ali. Quem quiser depois, é só procurar aqui na playlist do canal Paz e Bem, a playlist do Espiritualidade de Diversidade, que a gente pode trabalhar e vocês lembrarem também das músicas e tudo mais. Eu não cantei, mas procurei declamar da melhor maneira possível aquilo que estava ao meu alcance. Mas o que é importante a gente destacar que esse primeiro seminário, no dia 29 de agosto de 1996, é uma data considerada meio polêmica, porque você tem também uma outra data, que daqui a pouco eu vou falar, que é de 19 de agosto, porque houve também um outro movimento, isso em 1983, que é considerado uma espécie de Stonewall brasileiro.
e que várias ativistas lésbicas, lideradas por Roseli e acompanhadas de participantes de outros movimentos sociais, ocuparam o Ferros Bar, em São Paulo, em resposta a agressões lesbofóbicas ocorridas algumas semanas antes, nesse mesmo local. Elas lutavam pela permissão da venda de um jornal do Grupo Arco-Íris, perdão, Grupo Ação Lésbica Feminista, GALF, chamado Xana com Xana, que debatia questões como legalização do aborto, relacionamento de mulheres de maternidade e também a perseguição da PM. Já o dia 29 são ações coordenadas pela ABL, a Articulação Brasileira de Lésbicas, a BGLT, Liga Brasileira de Lésbicas, Rede Afro-LGBT, Rede de Lésbicas Negras, Candace, Sapatá, Núcleo de Gênero e Sexualidade da Universidade Estadual da Bahia, Núcleo de Pesquisas em Sexualidade da Universidade Federal de Tocantins, Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Proporcionam essas ativistas. E, no caso do dia 19, nós temos uma questão envolvida que foi em 2003, quando ocorreu a morte dessa ativista que liderou esse movimento no Ferros Bar, que foi a Roseli Roth. Enfim, e nesse momento eu gostaria de manifestar solidariedade a essas parlamentares. Vou tirar novamente o sombreamento aqui, senão vocês não vão enxergá-las por completo. Então, vocês têm aí essas 7 parlamentares. Quando foi feita a montagem, essa 7ª parlamentar ainda não estava colocada, então resolvi colocar aí. Isso é uma foto, uma montagem que eu me peguei, se não me engano, do Brasil de Fato, que eu peço solidariedade também a elas, porque elas foram ameaçadas de estupro corretivo terapêutico. São parlamentares lésbicas assumidas, são pessoas basicamente de esquerda também, e a gente vê o quanto incomoda esses extremistas de direita completamente alienados da sua própria sexualidade, completamente vulneráveis quanto à sua masculinidade, ou qualquer coisa que o valha, e que não merece sequer ser chamados de seres humanos, com esse tipo de comportamento de ameaça. Isso toda a solidariedade. E aí, na sequência, a Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, deputada federal. Nós temos também a Rosa Amorim, deputada estadual do PT pelo Pernambuco. Bela Gonçalves, deputada pelo PSOL de Minas Gerais. E as vereadoras Mônica Benício, do PSOL do Rio de Janeiro. Isa Lourença e Cida Falabella, do PSOL em Belo Horizonte. E, por fim, a que está em destaque é a Lohana França, do PV de Minas Gerais. Então, a gente vê que foi uma espécie de moda que foi colocada e que, ao contrário do que eles pensam, esses criminosos, pervertidos, eu acho que essa deve ser a palavra, que quem tem a coragem de praticar esse tipo de crime deve ser chamado de pior do que pervertido, é um monstro. Uma pessoa que, desculpe, não merece nenhum pingo de solidariedade, nenhum pingo de senso de humanidade. Se é capaz de fazer isso, de ameaçar, de... Gente, não tem nem palavras para dizer uma coisa dessas. Então, toda a solidariedade aos parlamentares e que essa pessoa seja punida na forma da lei, porque vingança não é o caminho que devemos propor. E, claro, nós que somos espiritualistas sabemos que todo mal tem uma consequência ruim para essa pessoa. E eu vou procurar não jogar pragas, porque essa pessoa já é uma praga para si mesma. Mas, de fato, jamais devemos concordar com esse tipo de comportamento. Então, toda a solidariedade aos parlamentares. E o que mais me espanta é exatamente isso. Em pleno agosto lilás, em pleno mês da visibilidade lésbica, fizeram esse tipo de ameaça. Realmente é inadmissível que isso aconteça dessa maneira. Vamos agora passar para o segundo tema, ou não sei mais qual tema da noite de hoje, que é
o que nós chamamos de espiritualidade hip hop. Então, nós temos aí uma das figuras emblemáticas do hip hop e que tem a ver com essa questão. O que acontece? Chegamos agora, nesse ano de 2023, 50 anos de hip hop. E por isso resolvi trazer hoje, vamos ver se eu consigo fechar isso tudo num programa só, senão a gente termina no próximo. Mas em 11 de agosto de 2020, melhor, 11 de agosto de 1973, em uma festa de apartamento no Bronx, de acordo com o artigo do Paul Glenn na BBC, em Nova York nascia o hip hop. Utilizando 2 toca-discos e um microfone, o pioneiro jamaicano do funk e do soul foi esse rapaz aí, que é o DJ Kool Herc. As raízes desse fenômeno remontam muito antes, tendo sido influenciadas por precursores como o Les Poets. Eu vou tirar aqui a legenda por enquanto, para vocês poderem ver aí. Eu vou me recolher a minha significância aqui rapidamente também, para vocês terem uma ideia de como eles são. Tá aí. Vou voltar, porque senão vocês sentem falta, reclamam. E também um outro grupo. Aliás, esse outro rapaz aí, que é o DJ Hollywood. Eles podem ser considerados os precursores do hip hop. E um dos primeiros hinos emblemáticos da velha guarda do hip hop emergiu em 1979, com o sucesso desse grupo aqui, ó, Sugar Hill Gang, intitulados Rapper's Delight. Inicialmente considerada enigmática pelos críticos da época, essa faixa foi construída em uma base com a mostra da música Good Times, do Chic. Rapidamente se solidificou como um marco, capturando de maneira concisa o grupo inaugural do hip hop. E aí, continuando, o que nós temos? O rap, a mixagem, e juntamente, vou colocar uma outra figura que eu achei bastante emblemática também, que é o breakdance, que é uma das marcas do hip hop, essa dança, que cresceu junto com essa música, e também o grafite, vou colocar aqui também algo que é emblemático, bem a ver com o dia que nós estamos vivendo aí, o grafite, né, noite com Marielle Franco, não podemos nos esquecer dela nunca. Infelizmente, eu não estou na minha casa para vocês verem a figura que eu sempre coloco aqui como cenário, mas vocês têm aí o grafite também, como uma forma de ser o pilar do movimento hip hop. Então, rap, mixagem, breakdance e grafite são as bases do hip hop. Outro DJ do Bronx, que também é considerado o pai do hip hop, é esse senhor aí, junto com esse grupo universal do Zulu Nation. Então, África Bambata. Ele formou a Universal Zulu Nation, que organizava eventos onde membros do grupo poderiam competir em competições de breakdance e ouvir músicas. Movendo-se da rua para a tela, os principais grafiteiros de Nova York foram esses dois aqui, ó. Esses dois aí. Primeiro é o Jean-Michel Basquiat e o outro é Fab Five Fred. Apareceram no primeiro vídeo de rap transmitido pela MTV na faixa Rapture da banda pós-punk Blondie, cuja capa está aí para vocês verem. São coisas históricas cuja pesquisa eu fiz pela internet, então várias fotos de sites diversos. Então, nós temos aí essa questão que eu achei muito importante trazer para vocês conhecerem um pouco da história desse movimento, que hoje é praticamente quem faz sucesso. Continuando, então, a gente vai prosseguindo agora, falando desses temas aqui. À medida que o hip hop cresceu, as possibilidades de paradas e oportunidades para colaborações entre gêneros também cresceram. E a reformulação do hip hop, uma das reformulações, claro, porque afinal o movimento nunca para, veio com esse grupo aqui, ó,
Esse grupo aí é o nosso Run DMC, 1986, que participou da faixa de rock do Aerosmith Walk This Way e se tornou um novo clássico escolar instantâneo, tornando esse grupo, Run DMC, os primeiros superstars globais do hip hop. Eu não vou colocar as músicas aqui, gente, seria ótimo fazer isso, mas além de direitos autorais, uma hora vai me matar se eu colocar, que esse vídeo vai ser suspenso na hora que a gente colocar esse grupo aqui. Então, vocês podem depois procurar essas músicas aí para vocês entenderem um pouco da história desse movimento. Continuando. Esse aspecto técnico notável estava por trás de. Agora eu vou colocar outro grupo, gente. É muita gente. Eu acho que eu pulei alguém aqui. Bom, e um aspecto notável, estrelas por trás de The Message, Master Flash, que é esse senhor aí, desempenhou um papel crucial no scratching, que é a ação intencional de movimentar um disco para frente e para trás nas rodas de aço do toca-discos. Além disso, inovações como a introdução de uma bateria eletrônica impulsionaram ainda mais o avanço do movimento. No âmbito pessoal, surgiram indícios de que o hip hop estava transcendendo as barreiras do domínio exclusivo dos homens negros. E um dos grandes exemplos é o sucesso de Push It, que é dessa figura aí, Salt-N-Pepa. Não, Salt-N-Pepa. Posso estar errando os nomes, tá, gente? Peço perdão, mas vocês podem procurar depois aí para poder entender melhor. E outra também, que a gente vê como isso também acaba afetando outras pessoas, é esse grupo aí, que são os Beast Boys. E aí vocês têm exatamente esse daí como uma maneira de colocar. Isso também a gente mostra o quanto transcendeu a fronteira da negritude com esse grupo também. Eles se reivindicavam o direito de celebrar e culminando no marco de conquistar o primeiro álbum de rap a atingir o topo das paradas nos Estados Unidos, que é esse daí, License to Ill, ou seja, licenciado para adoecimento, digamos assim. E o hip hop estava encontrando sua voz com rappers, abordando questões políticas e sociais, inspirados principalmente aí pelo movimento Black Power da década de 1960. E o melhor exemplo foi esse grupo aí, o Public Enemy, que colocou esse disco aí, Fight the Power, e destacou os problemas enfrentados pelos jovens negros. E a música, uma outra música também que mereceu destaque nessa história do hip hop, também a questão de olhando essa questão, foi na New York State of Mind. É uma música tão importante, essa música do Nas, que é uma das poucas faixas de rap a ser incluída nesse livro aí, está aí no cantinho, The North Anthology of African American Literature, e foi elogiada pela sua representação vívida nas áreas urbanas, como Walden Parks e Langston Hills. Aí, já indo para um outro ponto dos Estados Unidos, na costa oeste, tivemos um impactante sucesso. Eu vou sumir aqui um pouquinho, vocês vão ficar só com minha voz, por enquanto. E aí vai ficar mais fácil para a gente poder transitar. Para vocês terem uma ideia da capa, que é um vídeo é a faixa do NWA, Express Yourself, que trouxe Dr. Dre à tona, cujo cativante refrão emprestado expressava a mensagem que eu recebi da orientação de abandonar os temas do gueto a favor de produzir rap voltado para as paradas pop. Essa mudança de foco ressoou intensamente, destacando os contrastes e desafios enfrentados por diferentes facetas do movimento hip hop. Eu vou voltar aqui, senão o pessoal me esquece. E lembrando que a gente está sempre tentando fazer o melhor possível para vocês. O hip hop estava se expandindo seu som e seu alcance, ilustrado brilhantemente pelo lançamento inaugural agora dessa outra figura aqui, ó, que é
De La Soul, Three Feet High and Rising. Aí essa música, o De La Soul, que é o grupo, e Three Feet High and Rising, que é uma das bandas alternativas que está enraizadas com a Era das Margaridas. Também temos um outro grupo, que é esse aqui, ó, A Tribe Called Quest. E aí eu coloquei os exemplos aí do Midnight Murders. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui, porque às vezes não está escrito diretamente aqui. E aí depois já tivemos mais. Também tivemos aí o Mos Def e também esse outro grupo aí, que é o The Roots. Esse grupo, inclusive, eles são rotulados como a primeira banda autêntica de hip hop. Tanto que, 10 anos depois, eles passaram a compor como banda residente do apresentador de talk show da televisão americana Jimmy Fallon. E, paralelamente, esse movimento ganhava força, celebrando a vivência das mulheres negras. E aí nós temos, vou destacar como exemplo, em Latifah e Money Love, cujas músicas, como Unity, ecoavam essa mensagem. E aí vocês também têm a Lauryn Hill, que a gente vai comentar mais vezes aqui por conta de outros trabalhos que ela fez, também fez parte desse movimento, consolidando uma presença poderosa. O período que abrange o final dos anos de 1980, e aí entrando aí nos anos 1990, acabou culminando aí com uma era de ouro do hip hop. No entanto, curiosamente, o gênero só conquistou seu primeiro single a atingir o topo das audiências. Logicamente, parece até uma coisa ligada ao rock and roll, se pudermos fazer uma semelhança, foi com um cara branco. Um ritmo negro só conseguiu um espaço maior quando um cara branco resolveu utilizar as batidas do hip hop. Foi com o Vanilla Ice, com Ice, Ice, Baby. Pois é. Então, a gente tem aí essas questões ainda muito fortes. Então, a gente vê os negros muito presentes, mas foi um cara branco que conseguiu atingir as grandes paradas. Mas, ao consolidar sua influência como um dos gêneros musicais mais proeminentes, nós tivemos aí também outros nomes que depois causaram outras polêmicas, que são esses dois aí, o Notorious Big e o Tupac Shakur, que se tornaram líderes com faixas muito fortes, como California Love, Changes and Juicy. Paralelamente, a gente teve aí outras duas pessoas, que são aí o Dr. Dre e o Snoop Dogg, que pintaram nas suas músicas um estilo de vida de gangster através de músicas como Nothing But A.G. Thing. E as coisas ficaram complicadas, porque nos anos 96 e 97 ocorreram os assassinatos, tanto do Notorious Big quanto do Tupac Shakur. Então, isso também causou um impacto muito grande para esse público de hip hop, por conta desse assassinato em sequência. E isso, é claro, que marcou muito. E é claro que o que é mais complicado é que ambos os assassinatos permanecem sem solução. Estamos em 2023, então isso já tem muito tempo, deveria ter sido resolvido. A gente fala de Marielle Franco aqui no Brasil, mas aí temos dois artistas americanos cuja morte até hoje não foi esclarecida. O cenário sonoro também passou por uma transformação significativa sob liderança de outras pessoas. Vocês têm agora aí esse é o produtor Timbaland e a Missy Elliott, dando origem a um modelo que viria a influenciar artistas como, e aí a gente vai colocar aí duas figuras que são bem conhecidas hoje, com a Nicki Minaj e a Megan Thee Stallion, além de outros que a gente já conhece também. Num contraponto, a gente tem aí o Will Smith, com o que aqui foi conhecido como Maluco no Pedaço.
E aí você tem ele com The Fresh Prince of Bel-Air, que trouxe uma abordagem notavelmente distinta, diferente do hip hop, entregando rimas mais cativantes voltadas para todas as idades, como faixas como Getting Jiggy with It. Em um marco inesquecível, no ano de 1999, um momento histórico quando a Lauryn Hill, né, voltando a ela aí, teve duas participações muito fortes, que ela participou do trabalho com esse grupo aí, o Fugees, e também com nesse filme Dangerous Minds, em que ela conseguiu fazer essa ponte do hip hop com o cenário musical popular, conquistar 5 prêmios Grammy com esse álbum aí, que é um marco tão grande que a gente, inclusive, vai voltar depois, que outra pessoa vai falar do lado espiritual desse disco aí, The Miseducation of Lauryn Hill. Antes do final do segundo milênio, estava prestes a surgir a primeira grande estrela branca do hip hop. E essa pessoa nada mais é do que. Vou até sair um pouco da tela porque eu tenho que ler o nome dele também e eu estou atrapalhando a leitura de vocês. Ele tem 3 nomes, pelo que a gente pôde checar aqui: Eminem, Slim Shady ou Marshall Mathers III, ou The Third. Ele entrou na cena de maneira estrondosa. Sua rima de humor ácido, politicamente incorreto e veloz trouxe uma abordagem inovadora e ele, mais tarde, personificou uma versão de si mesmo no filme de batalha de rap Eight Mile. Outra pessoa também que o Dr. Dre trouxe, além do Eminem, foi o 50 Cent, justamente com esse álbum aí, In The Club. Estou de volta aqui, você vê até que tem um Awful, é uma espécie de estranhamento aí, para quem conhece, você vê que é uma coisa que é muito comum ser falado por conta de toda a questão social envolvida no contexto do hip hop. A inovação também foi feita através de outras pessoas. A gente pode estar aí também Outkast em Atlanta. Nós também temos, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, Kanye West, Tyler, the Creator, e Kendrick Lamar, que é outro também que a gente vai falar bastante quando falarmos mais da espiritualidade. No mesmo período, tivemos o estilo pop do rap canadense Drake, que se tornou o primeiro artista de rap a ser nomeado Artista do Ano pela Billboard Hot 100, ou seja, Top 100 da Billboard, impulsionado pelo sucesso viral, como vocês também ideia, One Dance. E outra pessoa que vem fazendo muito sucesso, Lil Nas X, que é um rapper gay em uma indústria historicamente marcada por homofobia, que estabeleceu um novo recorde nas paradas estadunidenses, ficando 19 semanas com esse clipe aí, essa música, Old Town Road. Nós tivemos também um quadro aí bastante delicado no Reino Unido, com colegas com alguns nomes, como Roots Manuva, Soul Solid Crew e The Streets. Sim, The Streets, ele também. Que misturaram hip hop com dub e UK Garage. Respectivamente, deram ao rap uma autêntica voz britânica e também sotaque. E, além disso, o trip hop já havia testemunhado a fusão de um outro ritmo lento com uma música eletrônica, através de um Massive Attack e Portishead, ambos originados também em Bristol. Em 2002, a BBC lançou uma estação de rádio pioneira, One Extra, que é destinada aos entusiastas da música negra contemporânea. E, a partir disso, a cena que emergiu foi liderada por as Piratas de Lado de Don, digamos, como esse figura aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. E foram essas pessoas aí, Dizzy Rascal, Wiley e Kano, que amalgamaram influências do hip hop, jungle e dance. De qualquer forma, nós tivemos aí uma mudança de virada
no Reino Unido, quando em 2008 o Jay-Z participou como astro do 99 Problems e encabeçou o Festival de Glastonbury. E o palco também foi dominado por Beyoncé, isso já depois de 2011, e também por Kanye West. Eu acabei pulando aqui. E antes de esse rapaz aí, que é o Stormzy, se tornar o primeiro rapper britânico negro a liderar o maior festival de música do país, enfocando a desigualdade no sistema de justiça e nas artes. Vale ressaltar que um coletivo grime, que é esse grupo aí, Boy Better Know, aliás, havia feito um trabalho fundamental num outro lugar chamado Worthy Farm. Após algumas décadas de imersão na cultura de rua, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, o rap alcançou um ápice definitivo em 2022, quando assumiu o Super Bowl, e essa aí é uma cena mais marcante, com Eminem se ajoelhando em apoio ao movimento Black Lives Matter, durante uma performance ao lado de Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige. A atual geração de jovens rappers britânicos aclamados pela crítica inclui figuras como Dave e Little Sims, ambos presentes na série de Gang Hackney, apoiada por Drake, essa daí, que é a Top Boy, bem como Lloyd Carter. Esse também faz parte desse grupo aí, do Top Boy. Eles eles adicionam dimensões únicas ao som do hip hop, contando suas narrativas de maneiras distintas para audiências contemporâneas. Então, isso foi mais ou menos um apanhado do que a gente pegou aí da história do hip hop. E aí, já numa versão mais recente, o África Bambata, trouxe alguns elementos que eu achei importantes para a gente trazer. Eu peguei uma entrevista nele num site especializado em hip hop chamado Bocada Forte. E entrevistaram essa figura, que é uma espécie de pai do hip hop. E isso, com 40 anos de hip hop, ele concedeu essa entrevista para esse, esse site chamado Bocada Forte, dedicado ao hip hop. Então, essa entrevista tem cerca de 10 anos, e eu creio que seja importante a gente trazer alguns pontos. Ele coloca o seguinte: a vida era realmente uma batalha, gangues de rua e violência por todos os lados. Mas em meio a tudo tínhamos, por exemplo, grandes professores do Islã, pessoas como Malcolm X, Louis Farrakhan, e tínhamos o Partido dos Panteras Negras, Angela Davis. Tínhamos grandes cantores pela paz, como James Brown, Aretha Franklin, Sly the Family Stone, Slay Brothers, John Lennon e tantos outros. Seja em suas músicas ou discursos, todos me ensinaram algo de bom. Algo me auxiliou a moldar minha mente de forma positiva e tirar-me do ócio e do crime, me levando a pensar em fazer algo pelo meu povo. Na sequência, veio o grande professor Martin Luther King, o Young Lords Party, o movimento do Partido Porto-Riquenho, tudo foi me despertando para algo maior. Foi então que assisti ao filme norte-americano chamado Zulus, onde os Zulus da África lutavam pela sua liberdade contra os britânicos, que tentavam invadir suas terras. Isso me despertou e me fez imaginar: quando eu for mais velho, eu vou querer ter a minha Zulu Nation um dia. E hoje temos a Universal Zulu Nation. Quem sabe no futuro não poderemos ter a nossa Galáctica Zulu Nation, indo de planeta a planeta defendendo a paz. O senso de humor dele realmente foi interessante aqui. E aí o pessoal do Bocada Forte pergunta: todos sabemos que você tem uma ligação muito forte, especial com o lado espiritual. Ao mesmo tempo, hoje vivemos um mundo extremamente violento e materialista. Como despertar as mentes das pessoas, dos jovens para a paz, as coisas boas e positivas? E ele disse que, antes de tudo, é preciso haver organização e que se tenham bons mestres, professores, oradores, alguém que fale à juventude, assim aos nossos ancestrais. Ensinar o respeito a esses ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós. A sua mãe é minha mãe, sua irmã é minha irmã, seu pai é meu pai. E quando todos se olharem dessa forma, respeitando os mais antigos, teremos um mundo melhor,
Sabe, o que muda o hip hop é a sua parte negativa, que vem também, principalmente dos Estados Unidos. A gente vê todo mundo chamando de niggas, negros, bitches, prostitutas. Daqui a pouco eles estão falando que sua mãe é uma vagabunda, que sua irmã é uma vagabunda. De repente começam a achar isso comum e corriqueiro. E você começa a chamar sua mãe de vagabunda e sua irmã de vagabunda, seu irmão de negrão. E aí você se torna um imbecil. Afinal, pessoas morrem todos os dias por causa disso. Mas você continua a usar esses termos entre pessoas que convivem. Aí então o europeu chama de você de negrão e você não vai gostar. Você vai ficar irado. Mas você vai ficar bravo se você mesmo se chama de negrão e gosta de chamar os outros assim. Então precisa mostrar aos jovens a sua real identidade. Quem são seu povo? Quem são seus ancestrais? Quem são seus reais valores? E precisamos ver na TV a história de Zumbi, a história dos Panteras Negras, do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, a história da África do Sul, a história do Brasil e todos os seus problemas, a história da Cidade de Deus. Aí, vendo isso, as pessoas terão de pensar: nós precisamos fazer algo a respeito destes problemas. Então, precisamos de oradores, pessoas que falem como Farrakhan, como Malcolm X, como John Lennon, enfim, dialogar. E aí uma das pessoas dentro do Boca da Fonte perguntou: o que você pensa dos rappers atuais? Disse: novo estilo de hip hop. De artistas como 50 Cent, que se autodenominam do hip hop, na minha opinião, não o são. O que você pensa sobre isso e suas letras que tratam de sexo, grana e violência? E ele disse que o 50 Cent continua sendo irmão para ele. Ele representa um lado do hip hop. E aí ele continua: nós não temos de nos preocupar apenas com 50 Cent, mas com as rádios que têm programas que programam sua mente. Que cabeça, né, gente? Olha a preocupação dele do uso do hip hop, e que é uma coisa que a gente alerta também aqui. E quando a gente coloca, às vezes, uma crítica ao identitarismo, o problema não é o identitarismo em si, mas a maneira como o capitalismo utiliza essas pessoas para se perpetuar. Esse aqui é o problema. E aí continua: diariamente, por todo o Brasil, por todos os Estados Unidos, por todo o mundo, os programam sua mente. Se você toca 50 Cent, aí você ainda tem o Common Sense, que é outro MC. Se você toca Miss Elliott, nós ainda temos Soul Sonic Force e o Sugar Hill Gang. Se você toca Limp Bizkit e Korn, nós ainda temos Beatles e Rolling Stones. Se você toca o novo samba, nós temos o velho samba. Você toca o novo hip hop, temos o velho hip hop. Se você tem algo novo, você sempre terá algo mais antigo. Então, se você toca coisas novas, dê também espaço para as coisas velhas. E não falo só das coisas velhas com 10 ou 5 anos de idade, mas músicas dos anos 40, 50, 60. Vamos misturar isso. Vamos fazer com que as pessoas escutem de tudo um pouco. De repente, as pessoas estarão ouvindo a rádio e dirão: ei, isso é James Brown. E os caras do grupo tal usaram naquele som novo. Ou então você dirá: puxa, isso é Tim Maia. Veja o que ele fazia naquele tempo. Dessa forma, as pessoas poderão sentir a diferença. Precisamos chegar nas estações de rádio e TV e dizer: ei, nós queremos mais equilíbrio na programação. Queremos também saber do passado das músicas antigas, dos artistas mais velhos, dos trabalhos de artistas independentes também. Só assim os artistas como o 50 Cent começarão a cair em esquecimento, começarão a ser ignorados aos poucos. Você terá os gangsters, mas também terá as artistas que falam de amor e de paz. As pessoas podem dizer: ah, mas isso é contraditório. Mas nós sempre teremos o bom e o ruim. Nós somos os bons e ruins. É o yin e o yang. Todo ser humano tem o seu lado bom e seu lado ruim. E é claro que com hip hop não seria diferente. Nós agora vamos passar para um lado que é tentar fazer uns breves comentários sobre uma conferência concedida por esse senhor aqui, ó, Alejandro Navas, melhor, Alejandro Nava, em que ele concedeu para os unicinos, universidade aqui do Vale do Sino, sobre hip hop e espiritualidade. É muito interessante a conferência que ele concedeu. Eu sempre deixo os links aí para que vocês possam conferir, que é claro que é muito mais interessante a maneira como o Unicinos colocou para todo mundo.
Ele colocou que fez a tese, e aí vocês têm uma obra sobre isso, que é Simone Weil e Gustavo Gutierrez. Mas ele cresceu ouvindo hip hop e disse que fez parte da criação dele, mas nunca pensou que estaria ligado aos estudos de religião. Ele pensava, deixa eu até me localizar aqui para não fazer muita besteira. Mas, de qualquer forma, ele pensava que os caminhos eram separados, mas quando ele estudou na Universidade de Chicago, no sul da cidade de Chicago, predominantemente formada por afro-estadunidenses, o hip hop estava vibrante e vivo. E foi durante uma palestra em 1990, feita por esse professor aí, que é o Michael Eric Dyson, o tópico era Deus e o hip hop. E ele ficou absolutamente atraído pelo título e pelo pensamento de considerar o hip hop na relação com a religião. Foi a primeira vez que o Nava passou a prestar atenção sobre a frequência com que muitos rappers utilizavam, invocavam a Deus. Quando também começou a pensar nas dimensões espirituais e religiosas do hip hop. Ele tinha um irmão, breaker, ou seja, participava desse breakdancing aí, ele é considerado um b-boy, e também lembra que em Tucson, no Arizona, a cultura breakdance se desenvolvia até uma competição. Eles competiam com grupos de dança entre si. Nessa época, isso era considerado legal. Era considerado uma coisa bem pacífica, com uma arte de criação, expressão corporal e dança. E quando começou a lecionar na Universidade do Arizona, ele tinha aulas sobre rock, história do jazz, música clássica, e ninguém falava sobre hip hop. Então, ele criou um curso sobre religião e hip hop. Com o passar dos anos, esse curso cresceu. Há o consenso de que o hip hop foi desenvolvido, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, na região sul do Bronx, em Nova York, mais ou menos nos anos 1970 e 73. E no início era um movimento underground, não era tocado nas grandes rádios. Não tinha muita atenção na mídia nos primeiros anos. A própria MTV, nas décadas de 1970 e 80, era dominada pelo rock e hip hop, e a maioria das músicas negras era ignorada por esse canal de televisão, que era quem moldava a cabeça dessas pessoas. Até que Michael Jackson abriu as portas para vários artistas, entre eles o Prince, e logo depois o hip hop, que acaba sendo a continuação dos aspectos dos direitos civis. Eu acho que eu coloquei aqui uma imagem, deixa eu só conferir aqui antes de expor para vocês. Não, não coloquei não. Vamos continuar aí. Essa questão dos movimentos de direitos civis, embora seja uma expressão artística em comparação com uma expressão política. É um movimento artístico, trata de linguagem, no movimento da poesia, e tem a ver com a arte do beatmaking, elementos percussivos a partir de uma melodia, e as batidas de grafite, também do track dancing. E no início era uma dança, uma expressão desafiadora através da celebração. Era o poder desafiador da época para muitos jovens negros e pardos nos Estados Unidos. Toda a história do hip hop começa na menção de três figuras fundamentais. Nós já mencionamos, mas nada vale a pena se ver de novo. O Grandmaster Flash, o Kool Herc e o... detesto quando isso acontece aqui, que foi de um lado, não foi de outro. E o África Babata. E para ele, a música que mais se destaca é o The Message do Grandmaster Flash, conforme vocês veem aí, a capa do LP, ou pelo menos de qual que eu encontrei por aqui, pela internet. No início da década de 1980, ela foi uma amostra de como era viver em áreas urbanas empobrecidas dos Estados Unidos. Seu refrão fala que é como se fosse uma floresta. Se observarmos algumas imagens que são cantadas ali, é o sul do Knox, bairros pobres, prédios manchados e infraestrutura decaída. Uma das primeiras músicas que deu expressão às lutas e frustrações de viver em guetos e favelas. Ela apontou como era a vida nessas circunstâncias. Foi um ponto de virada importante na história do hip hop.
E antes disso, era música orientada para festas, e elementos sentados em festas e aspectos de engajamento social. Indo um pouquinho mais à frente, já aí nos anos de 1970 e 80, o hip hop começou a assumir as características de bairros, local onde foi fundado. Havia aspectos do hip hop se desenvolvendo em Nova York, Nova Orleans, vocês têm aí no New Orleans, e é diferente do hip hop de Houston ou do Bronx, ou seja, cada local tinha a sua maneira de viver o hip hop, como aqui, por exemplo, há uma espécie de, não digo uma competição, mas o funk carioca é diferente do funk paulista, e por aí vai. E nas décadas de 1980 e 1990 surgiram isso daí que é bastante polêmico, que é chamado gangsta rap. Este é provavelmente o maior contra-exemplo do que se poderia dizer de uma dimensão espiritual religiosa forte, porque o gangsta rap é basicamente violento, vulgar, sexista e homofóbico. E, ao mesmo tempo, esse estilo falava das lutas de ser negro e viver nos Estados Unidos. O grupo falava de como seria viver em Compton, Califórnia, com todas as brigas com a polícia e abusos sofridos. Isso foi antes de as pessoas terem telefones celulares, então a polícia poderia fazer o que quisesse com alguns moradores, não havia nenhum registro. A vida dos negros era tratada de forma bastante cruel e havia todo tipo de abuso. E embora Gangsta Rap fosse sexista, violento e vulgar, ele também estava captando muito das lutas e injustiças da vida estadunidense. E à medida que a gente entra nas décadas de 1990 e anos 2000, vários grupos, como a gente viu naquela nossa primeira parte, acabam surgindo com variedade de perspectivas, tendo aí maior representações femininas, e aí é claro que aí não podia deixar de colocar também das nossas meninas brasileiras também aí trabalhando, e o hip hop mostrou uma maior diversidade da vida estadunidense. Isso aí, elas desafiaram o gangsta rap e essa violência. E esses novos artistas eram críticos da violência e do materialismo desse gênero. E também se tornou global, com muitas críticas a lugares onde se desenvolvia, especialmente depois de 2010. Há um desenvolvimento mais ou menos em 2010, marcado por um elemento introspectivo profundo. Ele envolveu artistas que se confrontavam com medos, ansiedades e depressões. Ou seja, em vez de ser aquela coisa de você representar a imagem do gangster, da dureza, se passou a se colocar os problemas de depressão e de ansiedade. Agora, indo para a questão espiritual, a gente vai falar desses dois profetas, basicamente. Ezequiel, e que no capítulo 33 se compara com o cantor, e Moisés, que testemunhou maus tratos dos escravos e ficou tocado de compaixão, sendo que ele acidentalmente mata o egípcio que estava abusando de um escravo. E o Nava crê que o hip hop está em continuidade com a visão dos profetas bíblicos, trazendo à luz as condições de pobreza, levantando a voz contra o racismo. E ele enxerga no hip hop, em muitos contextos, sendo a voz dos despossuídos, dos esquecidos. E este é um aspecto essencial da cultura hip hop. Portanto, os elementos proféticos são centrais. E um outro exemplo que a gente tem aí é o Tupac. Tupac Shakur. Há um estudo de 2007 e 2008 sobre as preferências religiosas dos norte-americanos. Eles faziam perguntas como: você acredita em Deus? Qual a importância da religião na sua vida? Você é filiado a uma tradição religiosa? E mais de 90% das respostas, os afro-estadunidenses acreditavam em Deus, ou diziam acreditar em Deus. E um alto percentual alegava que a religião era muito importante em suas vidas e tinham alguma filiação religiosa. E ele crê que um dos motivos com que muitos da música negra dos Estados Unidos se interessem por questões religiosas e espirituais é que ela reflete algumas dessas inclinações. Se olharmos para alguns dos artistas principais do hip hop, veremos que muitos deles usam a poesia do hip hop como forma de explorar suas crenças e empreender uma busca interna em si próprios. Nos Estados Unidos, figuras como Tupac Shakur estiveram secados por Deus, o que é possível observar em muitas de suas músicas. Tupac frequentemente se comparava ao livro de Jó, que é esse profeta aí, muito conhecido aí para quem estuda a parte bíblica. Estava lutando com Deus, naquele momento em que Jó estava lutando com Deus, buscando o sentido de acreditar em Deus à luz do sofrimento e da justiça.
Tupac abraçava a Deus como um elemento de esperança em circunstâncias difíceis. Ele é complexo e interessante. E artistas como DMX, figura importante da cultura hip hop do fim da década de 1990 e início dos anos 2000, e que a oração e a espiritualidade são centrais em suas músicas. E aí, voltando ao disco da Lauryn Hill, também nesse álbum tem cheio de sensibilidades religiosas. E chegando ao nosso tempo, artistas como Chance Rapper e Kendrick Lamar são um dos mais famosos rappers contemporâneos. E especialmente Kendrick Lamar tem uma espécie de obsessão com temas religiosos. Se virmos seus principais discos, há uma enorme diferença entre suas primeiras músicas e os grandes álbuns de estúdio. Ele passou por uma conversão religiosa e ficou mais preocupado com a questão da religião. Você tem o álbum The Good Kid, M.A.A.D. City, também lutando com Deus. E no disco há uma música chamada Sing About Me, cuja capa está aí, e I'm Dying of Thirst, ou seja, cante sobre mim, eu estou morrendo de sede. E no álbum seguinte, How Much a Dollar Cost, é uma música notável que fala de encontrando Deus no rosto de um mendigo, de alguém que estava pedindo dinheiro. Então, seguindo a música, a gente vê que o mendigo é Deus, é Jesus aparecendo na forma de um mendigo. Conforme se a gente lembrar aí, quem assistiu ao filme O Alto da Compadecida, a gente tem lá no final do filme alguma coisa semelhante, e vê na hora exatamente essa figura. E aí continua Nava. De fato, é algo que é verdade, não apenas na tradição bíblica, em que Deus frequentemente aparece na forma de um forasteiro, como nas histórias relacionadas a Abraão, e que Deus aparece como um estranho. Mesmo fora das tradições judaicas e cristãs, como na tradição hindu, Deus aparece na forma de um mendigo. E essa música, How Much a Dollar Cost, mostra um diálogo consigo mesmo, de quanto custa $1. Basicamente diz que é como se ele estivesse se desafiando com a tentação de salvar sua alma. A letra descreve um rapper que atingiu o sucesso e tem bastante dinheiro, mas está expressando que sua alma vale muito mais. Ele passa por essa jornada espiritual na música e parte do seu despertar acontece nesse reconhecimento de que Deus está na forma de um mendigo, na forma de um pobre, de um oprimido. E esse é um tema central na tradição bíblica. E um outro caso aí do Kendrick Lamar é esse daí, gente. Humble, ou seja, humilde. Ela está cheia de temas religiosos e o rapper aparece numa catedral vestindo roupas sacerdotais. O clipe mostra uma figura conflitante. Parte dele é um rapper, uma figura com dinheiro, vemos que ele é uma mesa cheia de dinheiro com mulheres, mas de fato está contrastando e lutando contra a riqueza. Ele busca um caminho mais alto, um bem verdadeiro para a sua alma, para seu espírito não se perderia, não se perder na riqueza material e nos prazeres. E ele é o primeiro rapper a ganhar um prêmio Pulitzer com o álbum Damn, que tem aí também, nesse ponto aí. Ele também menciona, acabei pulando aí sem querer, o reggaeton com o gênero do Bad Bunny. Ele é um dos artistas mais populares do mundo atualmente, tem um alcance extraordinário e uma formação católica. Porém, ele não tem certeza se é um católico praticante, mas pode perceber que valores católicos são importantes na obra dele. E dentro de Culpa você também tem o grupo Orixás. Ele mal menciona, mas diz que há uma visão da música, aspectos da música cubana com o rap hop americano feitos por uma fórmula que continua se desenvolvendo. E aí, é interessante que o Nava chama atenção para o Baco Exu dos Blues que ele estava ouvindo. Muitas vezes ele invoca Deus. E aí que é interessante, aí pegando o gancho, fica também o convite para vocês assistirem os programas, ajudando até a aumentar o número de visualizações, quando ele fala de Exu. Ele coloca Deus e Exu, que é muito parecido com a tradição dos orixás. E quem quiser depois assiste aí, porque inclusive nós falamos da presença de Exu em Cuba. E assim como o catolicismo também está lá, Exu também está lá, assim como no Brasil. E ele disse que no Brasil a gente tem a fusão da tradição católica com as religiões de matriz africana, e que parece que o Baco Exu dos Blues já
no nome, invoca essa tradição para representar a luta dos povos africanos em todas as Américas. E nas Américas, o hip hop é a voz da luta dos povos indígenas, povos africanos. Aqui tem um Blues MCs também que faz um trabalho muito interessante dentro da questão indígena. Infelizmente não coloquei aqui, mas vocês podem depois trazer, procurar aí o Blues MCs, que eu até apresentei para os meus alunos, fiz questão de mostrar para eles conhecerem o que é um rap em Guarani. E nos Estados Unidos, os afro-estadunidenses, os afro-latinos, mexicanos do sudoeste, essas populações também têm histórias de abuso, colonialismo e maus tratos. Ele também coloca que vários artistas, que aí alguém pergunta para ele sobre a questão da teologia da prosperidade, e vários artistas, como. Deixa eu ver até se eu coloquei aqui de novo, eu coloquei tanto slide hoje, gente, que. Não coloquei não. Eu vou falar depois sobre outro tema aqui que eu acho importante para a gente concluir. Que os artistas como Grandmaster Flash, Public Enemy, Lauryn Hill e outros estão questionando essa teologia da prosperidade, lutando contra o que consideram um chamado mais alto dos valores da alma em oposição aos valores do dinheiro. E essa é uma tensão real na cultura do hip hop. E aí a gente vai mais um pouquinho entrando nessa faixa aí, são esses três aí, que estão lutando aí contra a teologia da prosperidade, The Grandmaster Flash, Public Enemy e Lauryn Hill. Mas, de qualquer forma, ele coloca a questão, alguém pergunta para ele. A cultura carismática católica tenta criar músicas e demais expressões artísticas engajadas com a cultura popular. No entanto, parece que é artificial. Por outro lado, o álbum, e aí eu vou colocar para vocês, que agora é Brasil na Veia, Sobrevivendo no Inferno, no Racionais MCs, ou This is America, do Childish Gambino, nos Estados Unidos. Consegue falar de Deus da teologia sem precisar adotar uma liturgia estritamente religiosa. Podemos dizer que a cultura gospel é completamente distanciada da cultura popular, enquanto a cultura popular consegue narrar e refletir sobre Deus com mais validade na sociedade de hoje. E Nava coloca que é católico e que ser católico foi parte importante da criação dele, mas com o passar do tempo ele foi atraído por todos os aspectos do cristianismo que eram mais consistentes com uma noção da teologia da libertação, com a preocupação com os pobres e os oprimidos. O Papa Francisco tem sido uma voz na luta dos pobres, refugiados e imigrantes. Então, diz ele, tendo a me ver atraído por essa visão de igreja, mas se perguntar sobre a trajetória dos pentecostais, diria que existem aspectos do hip hop que são mais semelhantes. No entanto, também sei que alguns setores do catolicismo tendem a estar aliados à extrema-direita, como Bolsonaro e Trump. 70% dos evangélicos nos Estados Unidos votaram em Trump. O percentual não é tão alto assim entre os católicos, mas os católicos são mais conservadores e ligados a valores relativos à família e anti-aborto. E esses são os únicos problemas que importam para eles. Há essas divisões entre as versões mais de esquerda do cristianismo e o cristianismo afro-estadunidense, o catolicismo latino, que tende a ser um pouco mais de centro de esquerda e que há uma versão do cristianismo que é mais de direita. Sobre a última parte da pergunta, acerca da questão popular, ele diria que o mais importante para o último livro dele, Street Scriptures, Between God and Hip Hop, Escrituras de Rua entre Deus e Hip Hop, uma livre tradução, foi a ideia básica. Ele ainda lembra, Inácio de Loyola dizia que podemos encontrar Deus em todas as coisas, então podemos vivenciar Deus no mundo, em expressões de Deus presentes em todas as coisas. E aí a gente vai para mais um slide para a gente colocar mais um ponto. Voltando para Baco, Exu dos Blues, que quem perguntou, pergunta que numa das músicas dele diz que tudo tinha sido marginalizado por ser criação do povo preto, que era considerado do demônio pelas outras pessoas, e que depois de apropriado pelos brancos, passou a ser aceito, ele vai chamar de blues. Então ele afirma que Jesus é blues, e isso está nesta música aí, Bluesman. Então, ele afirma que nessa cultura Jesus é blues. A cultura do hip hop, que se aproxima de Deus e da teologia, procura evidenciar a aproximação de Jesus com o povo marginalizado, diferente do que a cultura ou a educação eclesial muitas vezes repercute.
E o Nava diz que ficava muito feliz ao falar disso, porque ele ouviu muito pouco sobre o Baco Exu. Mas uma coisa observou é a noção de que Jesus é blues, que está dizendo é algo que Tupac dizia, que Jesus era negro. Se essa noção de Jesus é negro é apenas uma das formas de dizer que Jesus é blues, e que Jesus aliou com os oprimidos, pobres e necessitados. E é por isso que ele começou a fala com a figura de Moisés, que assumiu o lado dos escravos contra o faraó. É um elemento central da tradição bíblica. E é isso que o Baco Exu dos blues diz quando Jesus é blues. E ele ainda vai lembrar de outra coisa, essa letra aí do Racionais MCs, que se chama Gênesis. E diz o seguinte: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, a bebida, as bebidas, as. Eu eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Estou tentando sobreviver no inferno. A letra afirma a diferença entre a criação narrada no Gênesis e a sociedade feita pelo homem. Incrível, né? Em poucos versos, uma definição da nossa sociedade. O álbum trata da realidade do povo da periferia e de como a exploração e desigualdade geram encarceramento em massa, principalmente da população preta, que é algo também muito forte aqui no Brasil. Um último ponto que eu gostaria de trazer para vocês, gente, para terminar essa nossa fala sobre hip hop, é falar desse rapaz aí, que é o Bruno Rocha, que é palhaço, professor e pastor, bacharel em teologia, e também, na época, quando ele foi em 2018, quando escreveu esse texto, ele cursava teatro. E fala que o rap nada mais é que o expurgo do povo pobre e oprimido de todas as periferias do mundo, e que conta sem meias verdades o que se passa nos cantos cegos de uma sociedade marcada pela desigualdade econômica e social. Ele coloca o exemplo aí do grupo Facção Central, que relata todas as músicas da realidade da periferia de São Paulo, e já foi acusado algumas vezes de apologia ao crime e à violência. E sua música São Paulo, Auschwitz, versão brasileira, por isso que eu coloquei o Auschwitz, a portão de entrada de Auschwitz e a capa do CD aí dentro, né, como se estivesse ali na recepção, na entrada, exatamente para falar sobre isso. Eles relatam suas visões da realidade periférica. Aqui é facção direto do campo de extermínio, testemunha da carnificina, embaixo da chuva de tiro. Amor impossível, diabo guia o destino. Me põe no latrocínio da pedra conversível, pro porco de farda me abater igual um rato. Troca meu corpo decapitado por uma abono de salário. Essa estrofe tem tudo a ver com o que acontece ainda hoje. Impressionante. E aí, continuando. Tem em cerne a denúncia como voz profética. E aí a gente vai para outro rapper, o Kibitz, que tem em seu cerne a denúncia. Uma música chamada Profetas, vocês podem procurar aí também, não é nada mais que incomodar nossa função, protestos, em vida e canção e profetas indigestos, riscando cadernos quentes, utopia em mente, satisfação, minha profissão é inconveniente, mal aceito em rodas, malão excluído. É isso mesmo, o rap não nasceu para ser bem-vindo. E outra coisa que o Bruno coloca é que o rap não tem medo de falar aos bem-abastados do mundo, às opressões vividas pelo seu povo, das facções poderosas que manipulam sua integridade, falando não só contra os donos dos meios de produção, mas a aqueles que se autolegitimam donos da verdade. Então, gente, como a gente viu, são letras muito fortes, mas ainda tem mais umas coisinhas para a gente falar. Já estamos chegando ao final aí. Então, aguenta mais um pouquinho aí que a gente vai continuar. No rap, e aí foi interessante que ele traduz rap é rhythm and poetry, ritmo e poesia. Ritmo e poesia andam juntos, criando novas possibilidades de mundo, novas compreensões existenciais e de beleza. Como os antigos profetas relatam através da palavra ritmada a vida cotidiana dos que vivem suas experiências sagradas e sociais. Palavra. Existirmos por ela, criamos através dela, seja num grito mais alto,
ou no menor das vibrações e repetições batucadas, onde tudo que se comunica ou acontece é expressão de comunicação. E aí ele coloca as palavras de uma teóloga, essa teóloga aí, teóloga Nancy Cardoso, e diz que as palavras trocam sinais vitais entre o corpo individual e o corpo social do mundo. E nesse exercício de palavra encontra-se o profeta Amós, ou melhor, o mensageiro, o camponês, o pastor de ovelhas. E como um bom rapper, Amós é o filho de seu povo e partilha com a gente o que foi transmitido por mãe e pai. Quem depois pode ter acesso, ele vai colocar diversas coisas sobre esse profeta Amós, que ele coloca como as coisas que a gente vê no hip hop também. E para encerrar, ele fala do biblista e teólogo Milton Schwantz, que diz que a palavra, o hebraico, o dabar, é o veículo predileto da profecia, como no rap. E em Amós observa-se que a sua terminologia da palavra está, pois, enraizada na sabedoria popular das aldeias campesinas, vendo a experiência do vigor da fala e da memória em tradições populares. Assim como o rap, a profecia se dá no dia a dia, é a experiência da fé em diálogo com a realidade social. É por isso que se torna difícil domesticar a teologia profética e a poesia periférica, pois elas nascem da subjetividade do povo, da luta diária de resistência contra todo tipo de opressão maligna. Enfim, conseguimos, dentro das nossas possibilidades, conseguimos concluir o nosso programa de hoje, agradecendo a presença de todo mundo que pode estar presente, um programa especial, afinal, e passamos por diversos assuntos, e a gente agradece a presença de todo mundo que pode estar aqui até o momento, e vamos encerrar agradecendo a presença de todos, deixando um forte abraço, lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural. Sempre que eu posso, deixo aqui o banner rotativo passando para vocês toda a programação, que também fica na nossa descrição. E fica o convite para vocês aproveitarem tudo, estarem conosco sempre, e vamos encerrar, deixando um forte abraço, um beijo enorme no coração de todo mundo. Semana que vem teremos um novo tema e a gente poder continuar também todo esse nosso trabalho. É isso, pessoal. Paz e bem. E até semana que vem. Tchau, tchau.